Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1. Vamos fazer mais uma oração e vamos dar início à mensagem dessa noite, se assim Deus nos permitir. Oremos. Pai amado, Senhor, neste momento, na Tua presença, viemos te clamar por sabedoria. Te clamar, Senhor, por cada vida aqui neste momento, por cada vida que irá ouvir esta mensagem essa noite, que possam entender, Senhor, a responsabilidade de ouvi-la, que possam entender, ó Pai, que um dia nunca poderão dizer que não foram alertados. Seja, Senhor, com cada alma neste momento, com cada um que também está acompanhando pelas redes sociais, para aquele, Senhor, que tem tido comportamentos de rebeldia. O Senhor sabe de tudo, sabe de todas as coisas. O Senhor, ó Pai, continue agindo com misericórdia e não nos trate, Senhor, segundo as nossas fraquezas. Também, Senhor, nós te pedimos por aqueles que estão enfermos, em especial pelo irmão Rogério, pela sua recuperação. Sabemos, Senhor, o quão é difícil, mas temos certeza que para Ti, Senhor, nada é impossível. E tudo pode ser feito por Ti, através da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua bondade. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais entender esse propósito de reunirmos a cada dia como igreja, de nos reunirmos, Senhor, neste único objetivo de Te adorar, de Te servir e anunciar o Teu Evangelho. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nós vamos falar essa noite. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, a passagem dessa noite, a mensagem dessa noite, a maioria de nós já ouvimos tantas vezes e que a verdade que elas apresentam muitas vezes passa até desapercebida, né? Sabe quando nós ouvimos tanto algo que já não damos tanta mais atenção aos detalhes? Já sei disso e passo reto, desapercebido. O título da nossa mensagem é Deus se tornou um homem. É sério isso? Uma pergunta. É sério? Deus, o maior ser que existe, aquele que criou tudo o que existe, aquele que tem as estrelas na sua mão, Deus se tornou um homem. Ele se tornou o que nós somos. O infinito tornou-se finito. O Criador se tornou criatura. Como que isso é possível? E por quê? Para nos ajudarmos a compreender o significado da encarnação, Deus, o seu bendito propósito, Ele nos conta essa história incrível a partir de testemunhas, de várias testemunhas oculares, pessoas que viram. E a Bíblia nos conta, por exemplo, o que Maria viu e como ela reagiu. O mesmo acontecendo com os pastores, com os anjos, com uma mulher chamada Ana, com um homem chamado Simeão e mais tarde até mesmo alguns sábios, testemunhas oculares. Mas há alguém que frequentemente é ignorado na história do nascimento de Cristo. No entanto, essa pessoa tem muito a nos dizer sobre o milagre da encarnação e a diferença que ele deve fazer em nossas vidas. Algo que de fato mudou a vida deste personagem, deste homem. E nós estamos falando essa noite de José. Você sabia que nos registros do Evangelho, José nunca fala? José nunca fala. E, no entanto, apesar dele nunca falar,
ele tem muito a nos dizer. Não com palavras, mas com ações. Muito a nos dizer com as suas ações. Se nós começarmos a analisar, por exemplo, a genealogia de Jesus, lá no capítulo 1, versículo 1 ao 17, nós aprendemos o que? À primeira vista, algo que parecia ser apenas uma lista de nomes, que nós não damos muita importância, é, na verdade, uma apresentação do Evangelho. Com esses nomes, Mateus fala sobre Deus. Ele fala que Deus trabalha com indivíduos por meio de famílias escolhidas, pela graça de acordo com o seu plano e por meio da encarnação. Fala sobre Cristo, que Ele é um homem de verdade e que, de acordo com o seu plano e por meio da encarnação, Ele é mais do que um homem, que Ele é o cumprimento da aliança de Deus com Abraão e da aliança de Deus com Davi. E fala também sobre o que precisamos. Precisamos de um Salvador para nos resgatar e de um Rei para nos governar. É disso que nós vemos falar, aquela lista de tantos nomes, nomes tão confusos, estranhos. Só que nessa noite nós vamos analisar a narrativa do nascimento de Jesus a partir do versículo 18 em diante, onde nós vemos aqui que Mateus ele destaca a interação de José com o anjo para nos ensinar sobre a identidade, sobre os propósitos únicos do homem Deus. Se nós formos ver a história por completo, nós vamos ver que há 4 cenas. Só que nesta noite nós vamos considerar apenas 3. A primeira cena que nós vemos no versículo 18 começa da seguinte forma: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. O início do versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. E para a palavra nascimento, o escritor Mateus ele usa a palavra grega Gênesis. Então, literalmente, ele está nos dando a Gênesis de Jesus. Na verdade, nós vemos que há 2 relatos do nascimento na Bíblia. Nós vamos dar uma olhada no outro por um momento, que está em Lucas 1. E de acordo com o relato, lá em Lucas 1 e 32, de acordo com o relato de Lucas, nós ficamos sabendo que o anjo Gabriel apareceu a Maria durante o 6º mês de gravidez de Isabel com João. E esse encontro com Maria aconteceu em Nazaré, na Galileia. E o anjo Gabriel disse a Maria que ela teria um filho e que seu filho seria chamado Filho do Altíssimo. E que o Senhor lhe daria, olha lá no versículo 32, o trono de seu pai, Davi. E disse que o seu reino jamais terá fim. E ainda de acordo com Lucas, logo após a aparição de Gabriel, o que aconteceu? Maria viajou cerca de 60 quilômetros de Nazaré para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde ela passou os 3 primeiros meses da sua gravidez com a sua parente, Isabel, lá no versículo 56 de Lucas, capítulo 1. E quando ela entrou pela primeira vez na casa de Zacarias, e ela cumprimentou Isabel, o bebê João saltou no ventre, e Isabel exclamou no versículo 42 de Lucas 1. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Naquele momento, Maria deixou a Judéia, na época em que o bebê João nasceu, e depois
voltou para Nazaré. E quando chegou em casa, ela provavelmente estava grávida de pouco mais de 3 meses. Eu não sei se ela já estava mostrando a barriga, mas não demorou muito para que as pessoas notassem que ela estava carregando uma criança. E Lucas nos conta outro detalhe importante, onde ele nos conta que pouco tempo depois de Maria voltar para casa lá em Nazaré, César Augusto, o imperador romano, ordenou que fosse feito um censo de todos os seus súditos. E como resultado, cada um tinha que voltar para casa, para a sua própria cidade. Lucas 2:3, onde nós vemos a sua própria cidade para se registrar. Então, tinham que retornar. Para Maria e para José, isso significava ir para o sul, para Belém, na Judéia. Isso significava que Maria fez 2 viagens à Judéia naquele ano, enquanto ela estava grávida. Uma durante o seu primeiro trimestre e a outra, aparentemente, durante o seu último trimestre. E aí nós conhecemos o restante da história, que foi apresentado em Lucas 2, que conta que enquanto eles estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz. Que como não havia lugar na hospedaria, Maria ela teve que colocar seu primogênito em uma manjedoura. Que os pastores chegaram e que 8 dias depois, o casal viajou para Jerusalém para circuncidar o filho e oferecer o sacrifício de purificação de Maria. Mas como nós veremos hoje, Mateus não nos dá esses detalhes, todos esses detalhes que Lucas nos deu. Nenhuma menção à visita do anjo a Maria, nenhuma menção a Isabel e seu bebê, o pequeno João Batista, nenhuma menção à manjedoura e à visita dos pastores. E por quê? Por que Mateus ele não nos conta essas coisas? Porque ele diz que está nos contando como se deu o nascimento de Jesus Cristo. Como que ele poderia omitir todos esses detalhes que foram apresentados por Lucas? Por quê? Por outro lado, nós vemos Lucas. Só que Lucas ele não menciona a visita dos magos, nem o massacre dos meninos por Herodes. Também não menciona a viagem de fuga da jovem família para o Egito, enquanto Mateus já registrou. Qual que é o motivo dessas diferenças de contar, da forma como contaram, como se deu o nascimento de Cristo? Nós vemos que o que acontece é que Mateus e Lucas eles têm agendas diferentes para escrever seus relatos do Evangelho. Lucas, provavelmente um gentil de nascimento e um homem educado na cultura grega, está apresentando Jesus tendo em vista a mente do leitor gentil. Enquanto Mateus, um judeu de nascimento, ele tem em mente o quê? Os leitores judeus. Pelo menos inicialmente. E é disso que se trata essa seletividade. Nós vemos que eles não poderiam escrever tudo. E Lucas, então, ele inclui o material que apresenta a humanidade de Jesus, que é uma questão fundamental para os gentios que pensam em grego. Enquanto Mateus, ele destaca o quê? A realeza. Mateus, ele destaca a realeza. Ele destaca uma grande preocupação para os judeus. Lucas quer que saibamos que Jesus é o Filho do homem, o Salvador do mundo. Enquanto Mateus ele quer que saibamos que Jesus é o Messias, o Rei muito esperado pelos judeus. E que ele não é apenas para judeus, mas também para o mundo. Enquanto Lucas ele se concentra em Maria, Mateus coloca o foco em José. E a primeira coisa que Mateus destaca é a descoberta que José teve. Olha lá no versículo 18, continuando. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Mateus nos diz 3 coisas aqui que nós precisamos prestar muita atenção. José e Maria eram casados? Eram noivos. José e Maria eram noivos. A versão diz que Maria era desposada por José. E como que funcionava o casamento para os judeus no primeiro século? O casamento ele funcionava em 3 etapas. Primeiro havia o período do noivado, que começava com um casamento arranjado, que geralmente acontecia quando o noivo e a futura noiva eram apenas crianças. Aí o casamento era considerado um passo sério demais para ser deixado aos ditames do coração humano. É um pouco como a maioria dos enredos de filmes antigos hoje que nós vemos, né? Mas era assim que funcionava naquela época. E após esse período, vinha de fato o período do noivado, que durava 1 ano e era semelhante ao noivado que nós conhecemos hoje. Exceto pelo fato de que, para os judeus, o casal noivo era considerado casado, mas não eram de fato casados. Eles eram marido e mulher, embora eles vivessem em casas separadas e não tinham uma união física. Mas para encerrar esse período do noivado, era preciso terminar as 3 etapas, terminar o casamento. E depois disso, após o noivado de 1 ano, vem o casamento propriamente dito. E nesse momento, o marido leva a esposa para sua casa e eles consumam um casamento. José e Maria assumiram esse compromisso. Eles não estavam apenas noivos. Mateus enfatiza que antes de se unirem, antes de haver qualquer união, veja bem, Mateus quer que saibamos que a criança que estamos prestes a conhecer não era filho biológico de José. Por isso que ele destaca, nem filho de qualquer ser humano. No versículo 23, Mateus diz, a virgem ficará grávida. E é por isso que ela é chamada de Virgem Maria. E isso é chamado de milagre do nascimento virginal. Um milagre que analisaremos com mais cuidado, mas foi nesse ponto, em terceiro lugar, em que esse versículo 18 nos informa que José descobriu que Maria estava grávida. O versículo 18, em algumas versões, fala, achou-se grávida. E aqui nós vemos na nossa versão, achou-se ter concebido o Espírito Santo. E foi encontrada, na verdade, em outras palavras, ela começou a parecer estar grávida. E a Bíblia diz que ela estava grávida. O anjo, inclusive, lhe disse, lá em Lucas 1:31, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, o anjo dizendo. Isabel disse também, lá em Lucas 1:42, bendito é o filho a qual você vai dar à luz. Quando uma criança ela se torna uma criança? Irmãos, nós temos uma confusão tremenda no nosso direito hoje em dia, na nossa sociedade. No Brasil, por exemplo. Quando uma criança ela se torna criança? Depois que nasce? Observe que as Escrituras se referem a Jesus como uma criança e que ele está há meses de ver a manjedoura em Belém. Então ele ainda está no ventre, desde a concepção. E amigos, de acordo com a palavra de Deus, uma criança é uma criança. Seja no útero ou fora dele. E quando nós lemos passagens, como em Salmo 139, por exemplo, nós não vamos lá, nós vemos que a vida começa na concepção. Uma realidade que está sendo atacada em nossos dias. Estamos acompanhando um noticiário recente que está uma verdadeira confusão sobre esse assunto, na defesa de ela tem um direito de escolher. E é o que estão dizendo. Mas e quanto à escolha da criança?
Recentemente, nós temos ouvido um grande clamor público contra adultos que são acusados de fazer coisas impensáveis contra crianças indefesas. E com razão. Mas aí pergunto, onde está o clamor em favor das crianças que ainda não nasceram? Que hipocrisia, não é? Onde está o clamor a favor das crianças que ainda não nasceram? É isso que elas são, crianças. Quer possamos vê-lo ou não, o pequeno útero é uma criança. E José ficou sabendo de um outro detalhe importante. O anjo lhe disse que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Mateus ele usa a preposição grega ek, que pode significar por ou de. O que isso significa para o judeu do primeiro século, como José? Lembre-se, ele não tinha textos do Novo Testamento como João 16 e Atos 2. Ele não tinha. Para explicar o que era o Espírito Santo. Ele tinha apenas a Bíblia hebraica, e que quando ele ouviu falar sobre o Espírito Santo, sua mente certamente correu para os 2 primeiros versículos da Bíblia, em que o Espírito Santo é apresentado como um agente da criação. Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Interessante, não é? A única informação clara que José tinha. Nós vemos aqui o Espírito Santo trabalhando no início em Gênesis, e agora, da mesma forma, vemos o Espírito Santo trabalhando na Gênese de Jesus Cristo. Aquele que iniciou a criação do mundo agora inicia a salvação do mundo. Como é importante nós nos atentarmos para esses detalhes. Aquele que iniciou a criação do mundo agora inicia a salvação do mundo. E essa é a primeira cena, essa descoberta de José. Quando nós chegamos a uma cena 2, e nós vemos um dilema. Versículo 19. E então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E aqui estava o dilema de José. Irmãos, por ser justo, ele sentiu que precisava terminar o casamento. No entanto, por ser amoroso, ele não queria magoar Maria. Veja bem, José conhecia sua Bíblia. Ele sabia que, de acordo com a lei de Deus, se uma mulher prometida engravidasse, isso era considerado adultério. E os homens da cidade deveriam fazer o quê? Apedrejá-la. Ele também conhecia Deuteronômio 24 e 1, que dizia que quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Ele poderia fazer isso. Portanto, aos olhos de José, pedir divórcio era a coisa certa a se fazer. Como guardião da lei, ele sentiu que precisava pôr fim ao casamento. A única questão é, como? Por meio de uma ação pública? Até mesmo um apedrejamento? Ou com uma certidão de divórcio particular? Como? Por outro lado, os casamentos atuais geralmente terminam por motivos não justos, mas por motivos muitas vezes pessoais. Eu não sinto mais nada por ele. Ele não me faz mais feliz. Não somos mais compatíveis. Esses são motivos que não são bíblicos. Não são motivos
São motivos injustos, na verdade, para romper um pacto matrimonial. E com a ajuda de Deus, nós sabemos que esses desafios podem ser superados. Mas José, ele ilustra para nós que há motivos justos para o divórcio. 2 motivos bíblicos. E ambos têm a ver com a situação em que uma das partes faz algo, em essência, que viola o vínculo matrimonial. Um deles, por exemplo, é o abandono. O outro, o adultério. Embora Deus ele deseja que os casamentos durem até a morte, ele ainda diz que quando uma pessoa é casada com alguém que destrói o vínculo matrimonial por meio do adultério, por meio do abandono, o divórcio é permitido. Essa é a palavra que Jesus usou em Mateus 19:8. Deus permite, mas ele não exige. E o melhor, ele dá graça quando a pessoa decide trabalhar para salvar o casamento, se possível. E aqui nós chegamos a um ponto. Quem está com dó de José? Com pena dele neste momento? Situação, hein? Nós podemos sentir pena de José aqui. Ele estava se preparando para o maior dia da sua vida, cheio de entusiasmo. E agora ele fica sabendo que a sua amada Maria está grávida e que ele não é o pai. Ele não quer humilhá-la, porque ele se importa com ela. Mas se ele se casar com ela, ele sabe que todos vão concluir que é algo que um homem justo não gostaria que as pessoas concluíssem. Ou seja, que ele não era tão justo quanto sempre pensaram que ele era. E esse é o dilema de José. Por isso, ele optou por um divórcio particular. E essa parecia ser a melhor opção para o homem que queria proteger seu testemunho e proteger a mulher que amava. Você já se perguntou por que Deus escolheu logo uma virgem desposada em vez de uma virgem solteira? Se o plano de Deus era trazer o Messias ao mundo por meio de uma virgem, por que não escolher uma virgem solteira? Por que escolher uma virgem desposada como Maria? Porque, afinal de contas, isso era embaraçoso. Não apenas para Maria, mas também para José. E teria sido possível reduzir todo esse constrangimento, envolvendo apenas uma pessoa, Maria, antes de qualquer noivado, em vez de envolver 2 pessoas. Podemos dizer, né? Bem, Deus queria que José adotasse Jesus, para que Jesus estivesse na linhagem real de Davi. E isso é verdade. Isso é verdade. Mas José poderia ter conhecido e se casado com Maria após o nascimento, e então adotado o bebê. E eu me pergunto, será que José já se fez essa pergunta? Que afinal de contas, ele é um homem justo. O que as pessoas afinal pensarão dele se a esposa prometida engravidar e ele for em frente e se casar com ela? A maioria dos estudiosos da Bíblia conclui que José morreu antes de Jesus começar seu ministério público. Isso significa que José ele foi para o túmulo com as pessoas ainda zombando dele? Como que ele poderia defender sua reputação e a de sua esposa ou de seus filhos? Se eles dissessem, ouça pessoal, não é o que vocês estão pensando. Há uma explicação justa para tudo isso. Quem acreditaria? Desde o instante em que Jesus apareceu no cenário mundial, mesmo em sua concepção, ele fez com que pessoas justas repensassem o que era justo. Nossa. Desde que Jesus apareceu no cenário mundial, Jesus veio e fez uma verdadeira transformação. Vou fazer o justo pensar, de fato, o que é ser justo. O que é a justiça? E isso nos leva à terceira cena. Nós vemos que primeiro José descobre
que Maria está grávida, depois nós vemos o dilema de José, e agora nós vemos o sonho de José, no versículo 20. E nos diz inicialmente, e projetando ele isto, ou seja, enquanto ele pensava nessas coisas, o verbo indica que a decisão de José não ia ser uma decisão impulsiva. Ele estava cogitando, ele estava pensando, planejando, projetando. Ele passou algum tempo deliberando sobre as suas opções. E aí então veio o choque da sua vida. O versículo continua nos dizendo: um anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho. Enquanto José estava ali projetando, maquinando na cabeça, o que eu vou fazer? Vou fazer assim? Vou fazer de outro jeito? Qual que é a melhor? Qual é a das piores opções? Mas apareceu um anjo do Senhor em um sonho. E essa não foi a última vez que um anjo deu a orientação a José. Mateus 2,13, um anjo lhe disse que em um outro sonho que ele levasse a criança até a sua mãe para o Egito para escapar de Herodes. E depois que Herodes morreu, um anjo também lhe disse em um outro sonho para voltar para Israel. Mateus 2:19 e 20. Nós confirmamos isso. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. E agora voltemos à primeira mensagem do anjo, lá no versículo 20, retornando lá. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você vai notar neste momento que tinha pelo menos 7 coisas. O anjo disse pelo menos 7 coisas a José aqui. O anjo, primeiramente, chamou José de como? Filho de Davi, disse o anjo. Então o anjo aqui ele destaca um verdadeiro sangue real de José. E o anjo lhe disse, o que mais? Não tenha medo, não temas. Não temas. Não tenhais medo. Quantas vezes nós ouvimos essa instrução nas Escrituras? E é o que o anjo disse a Maria em Lucas 1:30, por exemplo. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Foi o que um anjo disse às mulheres no sepulcro em Mateus 28:5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E é o que Jesus disse às pessoas temerosas repetidas vezes, Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E é o que o Senhor glorificado disse a João em Apocalipse 1:17. Quando João disse, e eu quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Ou veja bem, irmãos, o medo pode nos impedir de fazer coisas que Deus quer que façamos em nossa vida. Principalmente o medo do homem. O medo de sair da nossa zona de conforto, de ir para um território desconhecido. E era exatamente isso que José estava enfrentando. Mas, disse o anjo, não tenha medo. E disse mais o anjo disse para tomar Maria como sua esposa. Não tenha medo de tomar Maria como sua esposa. Em outras palavras, o que o anjo disse: vá em frente, José. Siga em frente como planejado.
termine o período de noivado, leve a Maria para sua casa, case-se com ela. E isso, é claro, significava que o filho dela seria legalmente filho dele, e, portanto, o filho de Davi. E por último, na verdade, continuando, o anjo lhe disse que a criança ela foi concebida pelo Espírito Santo, onde ele diz que o bebê que ela carrega é do Espírito Santo. A palavra excêntrico tem esse prefixo, né, ek, que é fora de, ou seja, vem de fora esse filho, não é seu, mas vem de fora. Vem de fora do centro, de uma forma estranha. Da mesma forma como a cruz se revelou da forma mais estranha possível. Mas como agora o nascimento também revela. Irmãos, muitos têm problemas com a doutrina do nascimento virginal e frequentemente atacam dizendo: não é racional, não é natural. A verdade é que ela é sobrenatural e ela deve ser aceita pela fé, assim como a salvação. E de fato, uma vez que você tenha experimentado o milagre pessoal da salvação, somente pela fé em Cristo, o milagre do nascimento virginal não é difícil de acreditar. Não é. Olha, há uma história de um mineiro que viveu no século XVIII. Ele era um homem rude, endurecido pelo pecado. Mas ele ouviu as boas novas sobre Jesus Cristo e, como Cristo, ele morreu na cruz e venceu a sepultura para salvar seus pecadores como ele. E por obra da graça de Deus, esse homem acreditou em Cristo e ele se tornou cristão. Seus amigos zombaram dele e lhes perguntaram: você realmente acredita que Jesus transformou água em vinho? E ele simplesmente respondeu: olha, não sei como Jesus transformou água em vinho, mas eu sei que em minha casa ele transformou cerveja em móveis. Irmãos, o cristianismo não é anti-intelectual. Mas se você estiver esperando até que o nascimento virginal faça sentido intelectual para acreditar nele, ou que o novo nascimento faça sentido intelectual, ou que o restante dos milagres que a Bíblia apresenta faça sentido intelectual, você continuará sendo cético para sempre. Não porque esses milagres não sejam verdadeiros, mas porque as nossas pequenas mentes não conseguem entender o que o infinito faz. Portanto, se Deus ele pôde fazer com que a vida surgisse em minha alma morta, certamente ele poderia fazer com que uma vida começasse dentro de uma virgem chamada Maria. E aqui nós vemos que no versículo 21, o anjo ainda continua dizendo que Maria teria um filho. E esse é o versículo 21. E que José não precisou de um ultrassom para determinar o sexo da criança. É um menino, disse o anjo. É um menino. Não precisou de um ultrassom aqui para saber o que era. E o anjo lhe disse ainda para dar ao filho o nome de Jesus. Né? E aqui nós vemos, especificamente foi dada uma ordem, e você, José, deve dar a ele o nome de Jesus. E é interessante notar que o anjo Gabriel ele deu a Maria a mesma instrução em Lucas 1:31. Darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, aparentemente, irmãos, o Senhor ele não queria que o casal discutisse sobre o nome do bebê. Já falou o sexo e já deu o nome. Não tem discussão. Ele enviou um anjo a Maria e a José com essas mesmas instruções. Dê a ele o nome de Jesus, como indica Mateus 1:25. José então assumiu a liderança e fez exatamente como foi instruído. E deu-lhe o nome de Jesus. Mas o que há de tão especial no nome Jesus?
Jesus é o nome em português, né? Ele vem do nome hebraico, Yeshua, e é uma combinação de duas palavras. Ié, que é de vem, e Yahvé, que é o Senhor. Yeshua vem do verbo libertar ou salvar. Portanto, o nome Jesus significa Yahvé salva, né? O Senhor salva. Olha a importância disso. Toda vez que José chamava o menino, Jesus, quando ele estava lá na carpinteria dele, toda vez que ele chamava Jesus, ou toda vez que Maria chamava, Jesus, vem jantar, eles estavam pregando o Evangelho. Eles estavam pregando o Evangelho. Jesus, o Senhor salva. E caso José não tinha entendido o significado do homem, nós vemos no versículo 21, 7º, o anjo lhe disse o que esse filho iria fazer. Dê a ele o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veio todo o manual de instrução, não era só seguir. Por que Deus enviou o seu filho à terra? Para nos inspirar? Para nos dar um exemplo a ser seguido? É isso que Jesus é? Uma inspiração, um exemplo? Ele é muito mais do que isso, irmãos. É por isso que ele é chamado de Jesus. Por quê? Porque ele veio para salvar o seu povo. E salvá-los do quê? Das frustrações de viver um mundo decaído? Não foi isso que o anjo disse. Porque essa não é a nossa maior necessidade. Qual que é a nossa maior necessidade? Ser salvos do pecado. Salve-os de seus pecados. Não devemos perder isso da mente. E aqui nós vemos que o nosso maior problema, então, é o pecado. Por isso que o anjo disse, pecados. Ele não está falando de pecados cometidos contra nós, mas dos pecados nossos. Não apenas as coisas que nós não gostamos em nós, mas as coisas que nós fizemos e fazemos que rivalizam e desagradam aquele que nos criou, aquele que merece obediência e devoção, contra nossos pecados. E para complicar as coisas, como pecadores, o que nós fazemos? Não quero admitir qual é o nosso problema. Não queremos admitir que nós somos pecadores, que nós desagradamos a Deus. Nós não vemos como boas pessoas, talvez, nós nos vemos, na verdade, como boas pessoas. Talvez com algumas falhas aqui e ali, mas ainda assim boas pessoas que merecem as bênçãos de Deus nesta vida, no céu. Agora, em relação aos outros, é diferente. O que nós fazemos? Independentemente do que você pensa, nós não queremos um herói que seja realmente bom. É o que nós fazemos? Olhamos para a pessoa e queremos que ele fracasse. À minha altura. Gostamos de falar sobre o problema das outras pessoas. Por quê? Por quê? Porque isso alimenta a nossa própria avaliação. Nossa. Isso alimenta a nossa própria avaliação inflada, defeituosa de nós mesmos. Tá vendo aquilo ali? Pelo menos eu não sou daquele jeito. Ouçam. Jesus ele não veio à terra para as pessoas boas. Que aos olhos de Deus, Romanos 3:10 deixa isso bem claro para nós. Não há um justo, nenhum sequer. Ele veio para salvar o seu povo de seus pecados. Então, é o seu problema? Davi, é o seu problema? É o seu? É o meu? Esse é o nosso problema. E nós devemos admitir isso. E aí, qual que é a nossa única esperança? Sermos salvos. A Bíblia diz que eu preciso ser salvo dos meus pecados. Que eu preciso ser salvo da penalidade dos meus pecados.
Que eu preciso ser salvo do poder dos meus pecados. Lembra-se? Que eu preciso ser salvo da presença dos meus pecados. Os 3 tempos da salvação. Nós precisamos, é por isso que Jesus veio. E é por isso que ele foi a Jerusalém e ele teve uma morte terrível na cruz e depois ele venceu a morte no 3º dia para salvar seu povo dos seus pecados. Mas então, o que José fez? Nós vimos a descoberta, o dilema e vimos o sonho. E o que aconteceu depois? Vamos descobrir numa próxima vez, se assim o Senhor quiser. E vamos considerar a decisão de José. Vamos fazer algumas perguntas para nós para encerrarmos. O que você acha de Jesus? Você concorda com a avaliação do anjo sobre ele? Você acredita que ele de fato é o Filho eterno de Deus, o Filho nascido da Virgem Maria, o Deus homem? Você concorda com a mensagem do anjo sobre o motivo pela qual ele veio, para salvar os pecadores dos seus pecados? É isso que você pensa sobre Jesus? Se não for, faça um estudo pessoal do registro do Evangelho. Descubra, de fato, quem realmente é Jesus. Outra pergunta, o que você está fazendo com Jesus? Como assim? Não é apenas suficiente, irmãos, dar consentimento mental à mensagem do anjo. A resposta apropriada a Jesus é acreditar nele. É dizer, sim, eu acredito que Yahvé salva. E que eu não posso me salvar. Acredito que Jesus é o Deus homem que veio para me salvar de meus pecados e deposito minha total confiança nele. Então não se trata apenas de acreditar no passado. É acreditar no tempo presente. Pergunta para nós todos, você está confiando em Jesus agora mesmo? Está vivendo para Ele, tornando-o conhecido aos outros? O que você está fazendo com Jesus? E que decisão em sua vida honraria mais o Jesus Rei nesta semana, por exemplo? Ele é o Rei. Se você diz que Ele é o seu Rei, você está vivendo como tal? Faça um inventário de tudo isso na sua vida. Qual é a coisa mais importante que precisa acontecer nessa semana para mostrar que Ele de fato é seu Rei? Talvez você precise anunciar isso publicamente. Talvez você precise priorizar um momento de silêncio com Ele na sua agenda. Talvez você precise acertar as coisas com um irmão ou contar a um vizinho sobre Ele. A mudança acontece, irmãos, com uma decisão de cada vez. Então, que decisão honraria mais o Rei nesta semana na sua vida? Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude durante essa semana.